Salve, comunidade da capoeira. Meu nome é Luciano Ebert. Vamos dar início aqui a mais uma edição do Debate com Ginga. Debate com Ginga que vem desde 2014, trazendo temáticas relacionadas ao mundo da capoeira. Debate com Ginga, as multifaces da capoeira. Então, nós estamos completando esse ano de 2021, 7 anos de debates ininterruptos, onde uma vez por mês a gente traz alguém aqui, ou algumas pessoas, para falar sobre alguma das temáticas voltadas ao mundo da capoeira. No debate do mês passado, nós falamos sobre um saudoso mestre aqui da nossa terra, mestre aqui do nosso estado do Ceará, o mestre Samurai, onde os seus discípulos falaram um pouco do seu legado, que ligou um pouco, ou na verdade muito, a academia à cultura popular, no caso da capoeira. E hoje, na edição de abril do nosso debate com Ginga, a gente traz mais outra personalidade agora, bem viva, que está aqui, inclusive é um tesouro vivo da cultura do estado do Ceará, né? Recebeu o título também de doutor da cultura popular também, pela Universidade Estadual do Ceará, tá, presidente da Federação Mundial de Capoeira, né? E um dos fundadores do grupo Capoeira Brasil, que atualmente se encontra, acredito que em todos os continentes e para mais de 60 países. Então, estou falando aqui de Mestre Paulão Ceará. Mestre Paulão Ceará, aqui, um patrimônio cultural vivo da nossa cultura, que recentemente publicou uma obra que é autobiográfica, chamada O que Vi e Vivi na Capoeira. E é justamente sobre essa obra, sobre esse livro recém-publicado pelo mestre, que a gente vai estar discorrendo, conversando um pouco, apresentando essa obra aqui no debate com o Ginga de hoje. Peço aos participantes, às participantes que mantenham a câmera e microfone desligados, e ao final do debate, a gente vai estar abrindo aqui para perguntas, para intervenção, e fica a escolha de fazer pelo chat ou abrir sua câmera e seu microfone, ok? Ressalto também que o debate com o Ginga, este vídeo vai estar sendo postado no canal do YouTube Viva Capoeira Viva, e depois vocês podem estar pesquisando e buscando informações e assistindo mais uma vez a apresentação do livro. Então, já fiz a minha parte aqui, abri um pouco a roda e convido agora o nosso convidado de honra para estar conversando um pouco. Salve, mestre Paulão. Uma boa tarde para o senhor aí, já vai estar chegando no início da noite, né? Boa tarde, mestre. Boa tarde, Herbert. Boa tarde a todos os internautas que aqui estão. Estou vendo aqui o José, a Maria, o Renato, o José Delamare, José Rian e a Rafaela. Um abraço a todos. Tem um que entrou também, mas não estou vendo o nome. Também seja bem-vindo. Te agradeço mais uma vez a oportunidade que você me dá de estar aqui falando, né, sobre, agora o assunto é o livro, como você bem falou, e estou à disposição para qualquer pergunta e a gente desembaraçar essa conversa. Que bom, mestre. Que bom. Eu que agradeço em nome do Debate com o Ginga, né? O Debate com o Ginga busca isso. Esse ano nós já tivemos, inclusive, a discussão sobre outros livros também, sobre outra obra, e para mim é uma satisfação ter uma obra dessa ser apresentada aqui, e tenho certeza que só valoriza ainda mais o Debate com o Ginga aqui que a gente realiza. Mas, mestre, para a gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo, essa apresentação do seu livro, eu queria que o senhor falasse
pouco como foi, quando foi que surgiu a ideia do livro, mestre? Como foi que isso veio na sua cabeça aí, que se faz tempo? Fala um pouco do surgimento da ideia desse livro. Olha, Herbert, muito interessante a sua pergunta, porque a ideia já vinha de anos e anos, porque eu coleciono fotos, eu colecionava reportagens, eu colecionava os cartazes, até as camisas de capoeira que eu tenho aqui, das antigas, tudo amarelada, rasgada. Até minha esposa disse: joga isso fora. Eu disse: não, jogo não. Jogo, isso aqui é minha história. Eu tenho mais de 1.800 camisas. Você pode imaginar quantas bolsas eu tenho aqui num quartinho que eu tenho lá embaixo aqui da minha casa. Então, eu sempre fui interessado em escrever. E eu, durante a minha vida na capoeira, eu escrevia alguma coisa e deixava guardado dentro da agenda. Eu ia escrevendo e guardado dentro da agenda. Isso durante anos, anos. E uma vez eu peguei, sabe de uma coisa? Eu vou organizar um pouco, mesmo sem ser escritor ou um pesquisador. Aí comecei a organizar. Eu pegava todas as ilustrações pela idade cronológica, né? Pelo momento cronológico que era, dos anos 70, fotos dos anos 77, 78, 79, 80, e fui colecionando essas ilustrações que estão no livro, e ali fui textualizando e fui pegando gosto. Mas não sabia quando eu iria publicar. Eu não tinha a mínima ideia, só sei que eu estava fazendo aquela coleção. E o momento chegou, né? Que quando chega o momento, ele, ele se definiu agora com esse auxílio da ajuda emergencial cultural Aldir Blanc. Eu vi a oportunidade de lançar o livro com a minha idade já com uma certa idade, 60 anos e 44 por aí de capoeira. Eu digo, acho que o que a gente deixa na vida é um legado. E eu acho que chegou o momento, eu vou fazer. E aí fiz. Bom, mestre, pessoal que está acompanhando aí, pessoal, eu acho que é a Rafa. A Rafa está com o microfone ligado. Rafa, aí, se puder desligar o microfone, eu Já agradeço, foi. Rafa. Ela já Pronto. fez. Quem está acompanhando aqui hoje conosco, pessoal, teve um outro projeto nosso que a gente falou que é do Ceará para o Mundo. E uma das edições foi com o Mestre Paulo no Ceará. Então, o Mestre Paulo no Ceará, nesse projeto que a gente gravou, foram mais de 2 horas de conversa, que também está lá no canal do YouTube. Lá ele fala resumidamente da trajetória dele, né, lá do início até a trajetória atual. Então, o pessoal que tem um pouco de curiosidade, a nossa conversa de hoje não vai ser direcionada nesse sentido. Então, a nossa conversa é bem voltada para a apresentação do livro. Então, quem tem curiosidade, além de poder buscar lá no YouTube, pode depois adquirir o livro, mas vamos seguindo aqui também. E aí, mestre, só já respondeu aí 2 perguntas, né? Que eu perguntei como é que surgiu a ideia, o senhor já falou aí, e já disse que começou a escrever quando surgiu a ideia, começou já ia fazendo anotações. Mas nessas anotações aí, mestre, o senhor já tinha, não, isso aqui vai ser o meu livro, já era desse jeito? Um pouco sim, para falar a verdade, ser franco com você, sim. Eu tinha esse projeto porque a gente vai passando na vida e nós vamos vivendo de ciclos, né? A gente é muito jovem, o negócio é capoeira, a gente só quer treinar, desenvolver um trabalho, mostrar. Então, isso é uma sequência de ciclos. E com a idade, com a maturidade chegando, vem outras vertentes, que foi no caso do CD. Eu sou músico, eu toco violão, toco cavaquinho, fui pagodeiro e tal. Eu até canto direitinho na roda, consigo animar uma roda de capoeira e tudo.
mas eu caí para a metodologia, eu gosto da parte técnica, é uma paixão que eu tenho. Então, esses ciclos foram vindo. Então, aí veio o CD. O que é que aconteceu com o CD? A mesma coisa do livro, momentos de inspiração que você tem, e eu vou escrevendo a música, né? Aí fiz algumas músicas e gravei o CD lá na Holanda, há 18 anos atrás. Eu achava que tinha perdido o CD matriz, o master, acabei encontrando e produzi o CD. Então, é basicamente nesse sentido. Entendi, mestre. Tipo, o senhor, eu lembro que o senhor já tinha falado dessa ideia do livro realmente há muito tempo, que o senhor estava escrevendo. Eu lembro, eu acho que, sei lá, 10 anos, sei lá, 2012, 2013, eu conversei uma vez com o senhor, falou, bicho, eu estou escrevendo. E, poxa, um tempo mesmo, né? É Então, verdade, é verdade. É porque a fruta só dá no tempo, né? Você vê, importante isso. claro, tem gente que, por exemplo, você acabou de lançar um livro maravilhoso, eu li aqui, e você fez bem jovem, mas é isso, é porque você é um cara didático, você é um cara conceituoso, você trabalha não só a parte da capoeira, porque a parte da capoeira, para você que pegou depois de mim, vamos dizer assim, né, de gerações, você pegou a metodologia pronta, toda certinha, então você não precisou desse trabalho anterior que eu tive. Entendeu? Então você já chegou essa parte preparada, disse, não, aqui é só treinar, é só fazer, dar minha aula e tudo. Eu preciso avançar um pouco mais na parte literária, que você é um acadêmico, Sim. e também as tendências, né? Também não é todo mundo que pode escrever um livro. Não estou dizendo que Pronto. é uma crítica negativa, mas às vezes é tendências, é dom, talento para aquilo. E você é uma pessoa que mostrou ser uma pessoa talentosa na parte literária, que é importante. Eu falei isso aqui, né, para o pessoal perceber que, tipo, há 10 anos eu conversei com o senhor falou dessa ideia, porque o pessoal entender que não é um trabalho de alguém assim, vou resolver fazer um livro, vou escrever e pronto. Não é Não, isso. não. Principalmente, que é onde eu vou entrar agora em outro assunto, que é um livro autobiográfico, que você vai ter que acessar memórias de muito tempo atrás. Verdade. E como o senhor mostrou aí antes de começar para a gente, o senhor mostrou, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho um monte de coisa. Para acessar essas memórias, o senhor tem vários recursos. Claro que aqui na cabecinha, no caixote, vale muito, mas às vezes aquilo já não está mais lá, né? Tem que buscar em outro canto. E aí, mestre, como é um livro autobiográfico, outra pergunta que eu faço, e quero que o senhor fale um pouco disso que eu comentei também, o senhor buscou, nesse tempo, nesses anos, ver outras autobiografias para o senhor se basear? Essa pessoa escreveu assim a autobiografia dela, eu acho que eu vou por esse caminho, acho que eu não vou. O senhor está entendendo o que eu estou perguntando aqui para o senhor? Sei. Pois Entendi é isso que eu quero perfeitamente. saber, mestre. Não, a princípio não. Talvez tenha sido um erro meu, e porque eu já tinha um direcionamento que era, como eu te falei, as ilustrações, correto? Então, como eu me considero, né, um dos pioneiros da capoeira do estado do Ceará, da época de 70, claro que teve gente que começou antes de mim, isso é indubitável, mas eu sou um dos pioneiros e tive uma passagem aí no estado do Ceará muito intensa com capoeira, muita paixão, muito amor. Eu fazia as coisas inconsciente. Então, isso me deu realmente subsídios, né, para justamente cair numa obra literária de fazer uma biografia por eu estar conectado e entrelaçado com a história do meu estado a nível de capoeira, de algumas mudanças de mentalidade, se você quiser a gente pode se aprofundar isso,
né? Tá no livro também. As ilustrações que eu colecionei, porque eu gosto de coisas de museu. Eu morei na Holanda há 15 anos, eu frequentei muito museus na Holanda. E isso me deu uma visão, não de escritor, mas de dizer assim, olha, cara, a partir do momento que você faz parte da história de algum estado ou de alguma situação, você pode colecionar, né? Por exemplo, eu entrei no museu da Anna Franklin, aquela menina que morreu um dia antes que a guerra foi. A bichinha, ela passou 2 anos dentro de um quarto, cara, escondida. Aí, um dia antes, que ela não sabia, né? Aí pegaram ela, mataram esse negócio todo, papapá. Aí, no outro dia que pegaram ela, a guerra acabou. Acabou a guerra. Rapaz, aí eu vi, quando eu entrei no museu dela, né? Eu vi as cartas, a caneta, os sapatos, as roupas, o diário que ela escrevia, e aquilo foi me trazendo ideia. Eu lembro, vou contar aqui até uma brincadeira, o mestre Kim estava na minha casa na Holanda uma vez, né? E o mestre Kim, aí eu disse, Kim, vamos fazer aqui uma limpeza na casa? Vamos. Aí eu guardei umas chuteiras que eu usava para jogar capoeira. Aí elas ficaram velhas, eu peguei e botei dentro de um saco plástico, todo direitinho, e guardei. Ele disse, mestre, vamos jogar isso aqui fora, né? Eu disse, rapaz, isso é a chuteira do mestre Paulão, cara. Caramba, tu vai jogar fora, porque eu já pensei, aqui, você já deve ter se ligado, num próximo passo no futuro, que eu gosto de sonhar grande, um museu. E se o mestre Paulão, eu estou falando do personagem, sem nariz em pé, sem boçalidade, se esse personagem, o mestre Paulão Ceará, faz parte da história do Estado, foi hoje congratulado recentemente, patrimônio cultural do Estado, talvez sei lá, num futuro, sei lá, Sim, é provável das pessoas quererem aquilo, dizer, isso aqui foi o que o mestre Paulão usou, isso aqui era o birimbau que o mestre Paulão tocou. Então, eu sou de guardar quinquilharias, né, que a gente fala quinquilharias, mas quinquilharias com responsabilidade, com importância, com significado, com uma luta que esse personagem, mestre Paulão, ele travou e percorreu durante a sua vida com capoeira. Então, foi basicamente isso, o aprendizado, né, que eu tive nessa área. E sou muito feliz por isso. Que bom, mestre, que bom. Então, já que o senhor não se baseou em nenhuma outra autobiografia, pelo menos. Não. Talvez foi um erro meu, que eu poderia aprender um pouco mais, né, de fazer. Mas o que me deu subsídio suficiente, como eu falei para você, até para fazer a autobiografia, foram as ilustrações que eu colecionei durante todo esse tempo. Agora, faltou eu falar uma coisinha que você tocou no começo, que é as histórias e alguns fatos que eu deixei de narrar no livro. Porque, é como você fala, são muitas coisas, são muitas fases vividas, né? Muita coisa. Aí quando eu estava lendo o livro, ele pronto, eu disse, caramba, rapaz, esqueci de falar disso ou daquele. Mas me deram uma notícia muito promissora e feliz que diz, mestre, quando o senhor fizer a segunda edição, o senhor acrescenta. Acrescenta. Tá. Quer dizer, então eu vou pegar aquelas histórias que eu esqueci, né, e vou atrelá-las ao livro também para enxertar mais ainda. Massa. Mestre, e na parte de escrever mesmo? Não até publicar o livro e tal, mas para a parte de escrever, assim, de sentar e botar aquilo ali. O que o senhor sentiu mais dificuldades para escrever? Eu conversei até com o mestre Olímpio, que está aqui. Um abraço, mestre Olímpio.
que me ajudou já na fase final do livro. Eu entreguei o livro para ele e disse: Olímpio, você é acadêmico, você é pesquisador, você tem muito mais conhecimento que eu, você poderia me ajudar? E ele se propôs plenamente de me ajudar. Ele e o mestre Chitãozinho, que mora em Londres, e o Luciano Negão, com algumas ideias da época, porque o Luciano Negão, eu vivia na roda da capoeira lá na casa do governador. Então, eu tive dificuldade, sim, porque eu queria, às vezes eu sentava na frente do computador, mestre Ellis, e a história estava na minha cabeça, mas eu não conseguia escrever uma linha. Ou então, quando eu escrevi a linha, eu disse, não, peraí, não é assim não. Sabe? Aí foi quando eu conversei com o mestre Itapuã também, e o mestre Olímpio, e eles disseram, mestre, só escreve, do jeito que o senhor está pensando, escreva. Então, eu escrevia. Mesmo que na hora do texto aquilo não fosse bem claro, porque eu não sou escritor, confesso, não sou escritor. Isso aqui é uma coisa da minha vida. Aí tá bom, aí eu escrevi, aí o Olímpio com o mestre Chitãozinho foi lá, eles deram lá fizeram o floreio e deram aquele banho de intelectualidade, de entendimento, de compreensão, entendeu? Dentro de uma formação acadêmica que era importante. E aí eu, encontrei 2 parceiros assim, aí eu, brincadeira. Mas o bruto, eu escrevi, o bruto, né? E eu tive a ajuda desses 2 excelentes mestres de capoeira que estão aí no nosso estado do Ceará. É isso aí, o senhor falou, até já entrou em outra pergunta que eu tinha perguntado sobre ajuda, realmente, eu ia perguntar, bom, ajuda dessa, né? Mas, Chitãozinho, quantos livros já publicados, Não, né? Brincadeira. 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 E eu li 3 livros dele. Eu li 3 livros dele. Rapaz, é impressionante como são bons. Né? Li impressionante também muito, mesmo. li e o Mestre também. Olímpio também, nem se fala, né? Mestre Olímpio. Eu estou sempre lendo os textos deles na internet, que ele bota bastante texto na internet. Então, ele tem realmente uma intimidade muito grande, né, com a escritura. E ele permeia com outros universos ali da própria academia, então é interessante ter visões diferenciadas, né? Escritas diferentes. Com certeza. Então, isso é bom. Mas, mestre, então, falando agora especificamente do seu livro, né? O que vi na capoeira. Esse título aí, pessoal, se você pegar esse título aí, poxa, o que vi e vivi. Tem alguma história do título aí, mestre? Rapaz, veio na minha cabeça isso, dessa forma. Eu até botei aqui o livro aqui do lado. Então, é o seguinte, é o que eu vi e vivi, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma página aqui, aí eu posso ilustrar. Aí, mostrar. Está aqui. Aqui tem um capítulo que diz assim, as viagens no Grupo Senzala para o Rio de Janeiro, né? Está aqui o capítulo. Aí tem as fotos, né? E dentro dessas fotos, eu relato o que se passou. Aquilo que eu falei no começo, né? Eu relato aquilo. Fizemos vários shows. Por exemplo, eu morei no Rio de Janeiro de 83 a 86. Em 1984, o Mestre Camisa estava realizando, na época que faziam-se muitos shows, um show no Teatro Glaucio Gil em Copacabana, e eu tive a felicidade de participar. E está aqui as fotos, está aqui os relatos, as fotos dos quadros, do toque do desafio de berimbau, que era um quadro que eu fazia com ele. Eu posso até mostrar aqui, que é para as pessoas ficarem bem curiosas. Está aqui, ó. Aqui que eu fazia com ele, entendeu? Isso aqui é a foto e aqui a textualização que vai acompanhando e a história todinha, né? Tem, por exemplo,
O Ceará, quando eu fui técnico do GEBS, numa época, nós ganhamos 7 medalhas. Aí as reportagens estão aqui, que nós fomos em todos os jornais, né? Aí está aqui, ó, capoeiristas, tá vendo aí? Conquistam medalhas e tal, e papapá. Aí está aqui, aí eu vou, e ela está textualizada, e assim vai. Quer dizer, 80% do livro são fatos, porque eu textualizei aquilo que eu vivi e aquilo que eu vi. Por isso que eu botei o título do livro assim. No começo eu fiquei achando que era muito grande, mas depois passei até a gostar, né, do título do livro, o que eu vi e vivi. Porque justamente quem comprar o livro, quem adquirir e for ler, vai ver que está tudo entrelaçado. A ilustração com aquilo que eu falo, né, com o texto. Porque é interessante falar, porque tipo, quando você fala, se a gente fosse quebrar aí, e o que vi na capoeira, o que vi, às vezes uma pessoa vê algo, mas ela tem aquele ponto de vista. Se ela não viveu aquilo, só viu, é um lado a ser contado. Então, Exatamente. quem viu e viveu, aí tem uma bagagem a mais para se falar, tem um respaldo a mais. E aí, mestre, em que trajetória específica vai tratar essa que o senhor viu e viveu na capoeira, desse livro, dessa edição? Qual trajetória? De que ano até que ano? Esse aqui é o primeiro livro, porque como eu fui congratulado, né, com a lei Aldir Blanc emergencial, então precisaria de uma certa pressa por causa da prestação de conta, antes dessa prorrogação ser aprovada. Então eu tive que correr, juntamente com o mestre Olímpio, o mestre Tãozinho, o Luciano, para fazer esse livro. Então eu fiz desde o começo da minha carreira, desde o começo da capoeira, até 94, quando eu viajo para a Europa, que foi em fevereiro de 94. Aí o livro ele acaba ali. Aí veio a ideia do segundo livro, falando aqui já para o mestre Olímpio de primeira mão, já comecei dentro da metodologia acadêmica dele, eu já estou fazendo as coisinhas quase mais ou menos certinha, para quando ele pegar de novo para dar o floreio, aquele banho, para dar aquele banho de intelectualidade, ele já encontrar, né, o livro todo já maceteado. Então, eu já comecei. Aí eu aproveitei essa época de pandemia, que eu estou em casa, na prisão domiciliar, que a gente brinca assim. Aí eu peguei e fiz o mesmo processo. Peguei fotografias, cartazes, jornais, todos os elementos possíveis, separei na cronologia e estou começando a escrever. Aí fiz do jeito que o mestre Olímpio me ensinou. Fiz lá o sumário, aí fui botando os capítulos, fui fazendo como os arquivos de quem e papapá. Aí já comecei, né? Então, nesse segundo livro, eu já cheguei na Holanda, já fui para a Suíça, já fui para Paris. Aí começa a contar as viagens de workshops, de trabalhos, e aí vai. Bom, vamos falar do outro livro em outro momento. Com certeza, com certeza. Já ficou a deixa aí, pessoal. Já vai vir outro aí depois, a segunda parte. Se Deus quiser, se Deus quiser. Mas vamos lá, mestre. A capoeira, ela com certeza, quem conhece um pouquinho, já viu alguma coisa da sua trajetória, já reforço. Quem não conhece, quiser saber um pouco mais, falado por ele, além do livro, tem lá no YouTube um bom projeto do Ceará para o Mundo. O mestre Paulo fala um pouco da sua trajetória. Então, se você tem noção daquela sua trajetória, alguém tem essa mínima noção, sabe que a capoeira ela está intrinsecamente na vida do senhor. Pessoal, familiar, ela está ali na vida. Não é uma coisa aqui, a capoeira aqui, e o senhor vivendo outra coisa. As duas sempre estiveram juntas, sim, interligadas. O senhor, nesse livro, o senhor consegue fazer essa distinção? O senhor traz alguma coisa pessoal
de fatos, de relatos de sua vida pessoal, ou o senhor consegue separar, ou realmente o senhor... Não, aqui eu não trago algumas coisas pessoais minhas. Trago, sim. Por exemplo, as grandes mulheres da minha vida foi através da capoeira, diretamente ou indireta, né? Entendeu? Então, por exemplo, as fotografias, algumas ilustrações que nós dividíamos juntos. Por exemplo, eu fui casado com a Soraya Gaivota, ela treinava na senzala junto comigo e tudo. Tenho 2 filhas com ela, então a gente colecionou muitas fotos. E são fotos maravilhosas, são fotos inéditas com os grandes mestres. E eu dividi no arquivo com ela, foto do mestre Paulão e Soraya. A Julita, logo no meu começo, que foi uma namorada, quando eu tinha 18 anos, que ela andava muito na capoeira comigo também. Então, e ela se apaixonou pela capoeira na época, e ela teve a ideia de fotografar, e ela tem fotografias assim maravilhosas que eu, na época, eu queria dar pernada. Garoto, 18 anos, você quer o quê? Eu vou preocupar em fazer foto? Ela me ajudou nesse momento, certo? Ela me ajudou nesse momento. E aí eu divido esse momento com ela nas fotos, arquivo, mestre Paulão Ceará e Julita. Então, sempre dando crédito e caindo sempre naquela mesma concepção que eu tenho, que ninguém se faz só. Ninguém na vida, a nível profissional, pode ser no esporte, na política, seja lá onde for. Ninguém se faz só. Sempre tem pessoas que ajudam. Por exemplo, pegando esse gancho aí da gratitude, né, que a gente tem, o Paulo César Noronha ficou feliz porque eu agradeci a ele. As pessoas podem perguntar, mas por que o senhor agradeceu um repórter? Vamos botar aqui um questionamento. Porque esse repórter estava no começo da carreira dele, quando eu também estava na minha. E ele nunca fechou as portas para mim. Toda a vida que eu batia lá com batizado, porque na época era mais batizado, apresentação, não tinha tanta coisa como vocês hoje têm, essa diversidade, né? O mestre Robério entrou aqui, um abraço, Robério. Rapaz, chamar o Robério de Robério é difícil, eu ia dizer outro nome, né? Que eu lembro do passado. Eu brinco sempre com ele. Rapaz, chamar você de Robério, para mim, é a coisa mais difícil. Bom, e o Paulo César Noronha, eu agradeci. Por quê? Porque sempre ele estava, como é que se diz? Rapaz, ele fazia de todas as matérias nossas. Esses meninos só viviam na televisão. Eu tenho aqui vários VHS da TV Vesmares. Não estou fazendo propaganda da TV, mas estou só dizendo que eu guardava. Então, eu agradeço as pessoas. Eu estou dentro daquele conceito de que a gente não se faz só, né? Então, basicamente isso. E no livro, tem pessoas que mesmo eu não tendo mais relação, por exemplo, o mestre Camisa aqui, abrindo aqui o jogo, eu não tenho uma relação com ele há 33 anos, mas eu tenho um respeito pela contribuição, pelo mestre que ele foi, ele me ajudou também, independente das desavenças que houve, das contradições, de eu pensar de uma maneira, ele pensar de outra, eu querer uma maneira, ele querer outra, eu não aceitar uma coisa, ele também não aceitar de mim. Então, é isso, cara. Mas eu não posso deixar de ter a minha gratitude, a minha gratidão. Se a partir do momento as pessoas começarem a pensar, mesmo que ele não permita isso, mesmo que ele, sabe, ainda fique naquele ranço e tudo, mas eu não posso tirar da minha história. Foram 10 anos dentro do Grupo Senzala vivendo. Como é que eu vou tirar 10 anos? Não posso. Certeza. Então, isso é uma realidade, né? Mestre, é isso. E assim, o senhor já falou um pouco que tem muitos fatos, né, que o senhor relata nessa sua obra, nessa trajetória até o senhor viajar para a Europa. Só que dentro da parte textual, mestre, dessa sua obra,
o senhor traz pontos de vista seus, sim, algumas opiniões Sim, sobre determinados fatos? trago. E trago conflitos também, e tem conflitos também. Porque o livro, eu estava conversando com o mestre Olímpio também, com o mestre Robério, a gente conversa muito sobre isso. A coisa não pode ser só para agradar. Imagina, eu pego um livro e digo, o mestre Robério é bonitinho, joga bem. Aí eu digo, o mestre Herbert é legal, não sei o quê. Não. Aí o livro fica sem graça. Você já viu algum jornal nacional dar notícia só de coisa boa? Você vê que a predominância é só coisa ruim, né? No meio da coisa boa, porque todo mundo vai achar, não, o dólar baixou, tá 1, aí todo mundo já sei que o dólar tá 1. Que a inflação é 0, porra, sei que a inflação é 0. Quer dizer, só notícia boa. O salário foi para 5 mil reais, não sei o quê. Mas na hora que você fala assim, rapaz, a inflação foi para 500 pontos, não sei o quê, aí o negócio, aí tem um conflito. Então, ele está mesclado também com alguns conflitos. Talvez alguma pessoa vá contestar, mas faz parte. É o que eu penso. Onde entra aí a continuidade da minha pergunta aí. O senhor fala que você vai trazer seus pontos de vista e suas opiniões pessoais para determinadas ocasiões. Exato. E aí o senhor traz vários fatos, né, na sua obra, e o que o senhor, algo que o senhor traz de ponto de vista de algum fato, de alguma ocasião que está nessa obra, que pode ser a vir polêmico no meio capoeirístico, mestre? O senhor acha? Vai depender de quem lê, ou da pessoa que é o personagem dessa polêmica. Aí eu não posso te dizer, pode ser que ele, ou ela, vá dizer, realmente aconteceu assim, né? Eu não quero contar, eu quero deixar surpresa, mas tem umas polêmicazinhas, entendeu? Tem umas polêmicas, principalmente da época da senzala. Eu trago algumas histórias bem, como é que se diz assim, no inglês fala bem hot, mas bem quentes. Bem quente. Beleza, então, olha aí, pessoal. Tem coisa para ir buscar aí. Tem coisa para ir buscar. Mas eu estou preparado para responder e eu estou preparado. Quando eu fiz a polêmica, eu fiz já preparado. Deixa eu mudar aqui de lugar, que o telefone, a bateria já baixou. Aí eu tenho que mudar aqui de local. Enquanto o senhor se estabiliza aí de novo, pessoal, lembro que após o debate com Ginga, esse vídeo vai estar lá no canal do YouTube, Viva Capoeira Viva, para ter acesso a qualquer momento, em qualquer lugar, você vai poder acessar esse vídeo que vai estar gravado lá no YouTube, tá bom? O mestre Paulão está se estabilizando em outro local, e a gente está fazendo aqui a edição de abril do debate com Ginga, apresentação da obra O que Vi e Vivi na Capoeira, obra recém-lançada e publicada pelo mestre Paulão Ceará, que relata, como ele mesmo já nos falou aqui, fatos e causas de situações que ele viu e viveu na capoeira desde o seu início até sua viagem para a Europa no ano de 1994. Então, a gente está fazendo uma apresentação, uma breve apresentação dessa obra aqui com o próprio autor, né, com o próprio mestre Paulão, nos apresentando essa obra que tenho certeza que vai só ver enriquecer ainda mais, não só a questão da capoeira, mas por ser patrimônio, mestre, ser o tesouro vivo da cultura, o ofício de mestre, patrimônio cultural e material, algo a ser bem salvaguardado por nós e com certeza está sendo uma conversa bem rica e bem produtiva aqui também, tá bom? Reforço também que quem se interessar em adquirir a obra do mestre, lá no nosso espaço cultural a gente tem alguns exemplares para venda. Pode entrar em contato comigo, tanto pelo direct
do Instagram, pelo Messenger, no Facebook, pelo meu WhatsApp ou por e-mail. A gente vê uma melhor forma de fazer a entrega e o valor do livro está R$ 65, tá bom? Então, aguarde isso daí. Mas Paulão está se estabilizando. Pessoal, eu vou fazer só mais, eu acho que 3 perguntas aqui ao mestre. E após essas perguntas que eu fizer, eu vou abrir aqui para quem quiser participar, fazer sua pergunta, fazer sua intervenção. Aí você vai escolher se vai querer ligar a câmera e microfone ou vai querer fazer sua participação pelo chat. Tá bom? Tenho só mais 2 ou 3 perguntas aqui. Depois disso, a gente vai abrir para a participação de vocês. Mestre Paulão, tá aí, mestre? Peraí. Opa, tá aguardando, não se preocupe não. Lembramos que essa é a 5ª edição do ano do Debate com Ginga. Quarta, mês de abril. Então, a gente vai ter ainda mais 8, né? Mês que vem, estamos pensando. E não esqueça, a gente vai fazer o aniversário de 7 anos do Debate com Ginga. Agora, o nosso aniversário vai ser no mês de julho. No mês de julho, de 18 a 24, a gente vai ter um festival, e dentro desse festival vamos estar realizando o aniversário do Debate com Ginga, contando com quatro palestras diferentes em 4 dias seguidos. Esse vai ser o aniversário do Debate com Ginga em julho, de 18 a 24 de julho, tá bom? Mestre Paulão se restabeleceu, lá, já está aí todo pronto, então vamos dar continuidade. Herbert, deixa eu só também Pode falar, mestre. Em relação àquilo que a gente conversou, esse último episódio, sobre as polêmicas e os conflitos, querendo deixar bem claro que a escritura, né, os textos, eles são bem tranquilos, eles não são o nível... continua sendo de alto nível, no positivo, mas falando da verdade, do acontecimento, sem acusar ninguém, sem apontar dedo para ninguém, sem dizer quem é o culpado. É simplesmente o fato em si, porque eu não tenho mais, né, nunca tive tanto, mas quando era jovem, essa mentalidade capoeirística de jogar contra o gol, entendeu? De fazer gol contra. Eu falo de uma maneira intelectual, de uma maneira subtil, sem ofensas, para que não há necessidade. Somos pessoas já maduras e essa maturidade que eu tenho hoje me deu essa capacidade de saber encarar o opositor ou então o antagonismo, né? Como a gente fala na vida. Eu tinha certeza que estava dessa forma. Mestre, então, saindo da polêmica, saindo de fatos polêmicos que já sabemos que iremos encontrar na sua obra, e fatos engraçados, vamos ter alguns fatos que, tipo bastante. Assim, que... Só pode contar um, não, mestre? Um para a gente? Posso. Eu fiz uma viagem com o Capixaba para o Acre. A gente estava indo para o Acre, né? E a gente saiu de Fortaleza. O Rodolfo comprou nossas passagens. E, na época, era a VASP. Pense num negócio antigo. A VASP. Aí a gente tinha que fazer um voo Fortaleza, Brasília, Manaus, e lá só tinha um voo para Rio Branco, no Acre. Só saía uma vez por dia, né? Que o Acre é lá do outro lado do Brasil, né? Aí a gente perdeu a conexão, o voo atrasou, a VASP deu a gente um hotel e uns recibos para jantar, dormir lá, tomar o café da manhã e partir no outro dia para Rio Branco. Aí o Capixaba me pediu para dizer assim, pô, Paulo Neto, vamos procurar uma academia aqui em Manaus, isso em 83.
Foi 83. É justamente o ano que eu viajei para o Rio de Janeiro, de lá do Acre, eu fui para o Rio. Então, foi em meados de 83, aí a gente não conhecia, aí fomos pelo centro, a gente estava no hotel no centro e fomos botar uma calça de capoeira, aquela calça colorida, tênis, camiseta, o Manaus é quente, aí fomos. Aí pergunta um, aí achamos uma academia. E chegando lá na academia, tinham 11 pessoas treinando, basicamente, e o capixaba disse assim, Paulo Neto, pergunta se a gente pode jogar na roda, se vai ter roda. Aí eu fui lá e disse, tudo bem e tal, me apresentei, disse, nós somos capoeiristas, estamos aqui de passagem, que nós estamos indo para o Acre, e conhecemos aqui a sua academia, nós chegamos aqui perguntando às pessoas, dá para a gente participar da roda? Aí o cara falou, dá para participar, mas eu estou dando treino, daqui a pouco a gente faz. Eu disse, tá bom. A gente pode aquecer ali naquela outra sala, que era dividido por 2 salas, né? Bem humilde e tudo. Aí tinha um saco, aqueles sacos antigos que eram a mochila daquelas de exército, sabe? Aquelas... Sei como é. Que a gente fazia saco, né? Botava felpa de madeira, com pano, um pouquinho de areia e tudo. Aí começamos a bater, aí quando o capixaba pediu para bater, te segura ali, Paulo Neto. Eu disse, bate devagar. Aí ele disse, Paulo Neto, segura o saco, eu disse, bata devagar. Pô, aí ele começou devagar e depois fez pá! Aí o professor olhava assim. Aí eu não quero usar um nome feio, mas eu vou usar. Eu dizia, porra, cara, bate devagar, meu irmão. Aí ele, pá! Aí, tudo bem. Aí ele bateu lá, deu uns martelos lá, e eu disse, não vou segurar mais, ficamos. Aí estamos esperando, e nada. Aí eu cheguei um momento e disse assim, eu falei lá com o rapaz, o professor, não vai ter roda? Disse, não, pai, não vai ter roda não, que o birimbau aí tá com arame quebrado, não sei o quê. Aí eu olhei pro capixaba, quando a gente saindo da academia, eu disse, eu não falei, cara, para tu não bater esse martelo assim. Então, por quê? Não é uma coisa pejorativa da capoeira de Manaus, nada disso, eu não quero dizer isso. Eu quero dizer, eles estavam aprendendo, a gente, pelo olhômetro, como a gente fala, a gente via que eles eram tecnicamente um pouco inferiores, estavam ali aprendendo, a capoeira estava começando em Manaus. Eu falei até com o mestre Cristiano numa live, perguntei quem era, ele me disse o nome do mestre, mas eu esqueci. Que hoje, depois se tornou mestre, né? O professor depois se tornou mestre. E o capixaba, tinha um martelo que, meu amigo, você batia no saco, você escutava na esquina a pancada. E eu sabia que aquilo ali ia intimidar um pouco, né? Não desfazendo da capoeira de Manaus. E o cara sentia, pô, esses caras aí, a gente muito forte, cara. Muito forte, preparado, de camiseta, e batendo no saco. Então, eu acho que aquilo ali, infelizmente, para a gente... Com certeza. Aí se tornou um fato engraçado por causa disso, mas sem conotação pejorativa em relação à capoeira de Manaus. Nada disso. O cara tá no espaço e chega para fazer uma roda. Até tem uma história, um fatozinho bem rápido, mestre. Eu estava dando aula no galpão, que era o do Biscuit ainda, o primeiro galpão que eu peguei. Chegou um cara grande, mais grande, um negãozão grande, de calça de capoeira, aquelas calças coloridas de passeio, camisa de grupo de capoeira, era até uma camisa do Abadá, se não me engano. Aí, cara muito grande mesmo. E eu dando aula para uns 4 iniciantes, né? Dando aula. Aí o cara chegou, você que é o professor aí? Eu sou. Posso jogar aí na roda? Eu olhei o tamanho do cara. Puta merda. Aí o cara, pode, mas você vai ter que jogar comigo, porque só tem iniciante. Aí, não, tudo bem, eu jogo com o senhor. Aí, pronto, agora eu tô quebrado. Aí o cara foi jogar, e na verdade ele era iniciante também, né? Aí eu olhei, aí ele, não, cara, eu gosto de roupa de capoeira, eu peguei essa camisa aqui não sei aonde, essa calça não sei aonde. Aí o cara, tu vai botar medo nos outros aonde, velho? Até hoje ele aparece lá no espaço, grande, mas às vezes o cara pensa, né? Pô, essa pessoa tá aí. Isso aí que você falou
é um pensamento que também tinha na capoeira. Eu acho que ainda tem um pouco, ainda predomina um pouco, de você, quando vê um cara forte de outro grupo, assim, ele tem um semblante mais, como é que eu posso dizer assim, viril, né? Aquele cara assim, cara fechado. Mas aí, de repente, quando ele vai conversar com você, é um menino, é um garoto. Eu estou falando assim na expressão. A gente é que faz o filme na cabeça da gente. Isso. Eu cansei de fazer isso na capoeira. Isso me prejudicava muito. Rapaz, até mesmo como mestre de capoeira, aconteceu alguns fatos em relação a isso. Eu olhar assim, um cara me olhar assim, um cara fortão, e eu na roda, e eu já mestre, já com a minha idade, uns 10 anos atrás, mais ou menos, e eu fazendo na minha... Esse cara aí, se esse bicho partir para dentro, e eu aqui fazendo o filme, e se ele partir para dentro, eu vou morder ele aqui também, não quero nem saber. Aí, de repente, o cara chega, mestre, eu sou seu fã, dá para me tirar uma foto com o senhor? Aí eu faço assim, ó. Aí você desmorona, né? Então, essa primeira impressão que a gente, dentro da gente, faz, ela nos deixa ainda, às vezes, assim, né? Que é o pré-julgamento, não deixa de ser um preconceito, às vezes, né? Exato. Mas que é formado dentro da gente, mas devido também à sua trajetória, a trajetória de cada um. A gente passou por cada pessoa passa por determinadas situações que vai formando o seu caráter, o seu julgamento, o seu pré-julgamento. Então, na capoeira, durante, eu acho, anos, acontecia isso demais, né? Com certeza, era frequente. Pois é, e aí acaba que a pessoa continua com esse pré-julgamento, aquilo internamente dentro seu. Mas sigamos, olha, situações engraçadas também teremos na obra do mestre. Pessoal, já eu estou com a minha obra lá, já, mas ainda não comecei a ler, mas já está dando a vontade de estar folheando já. Tem duas perguntas aqui, que, na verdade, pessoal, fui ler agora aqui no final, que o mestre, até no início aqui da nossa conversa, ele já meio que respondeu, que eu tinha deixado para o fim, mas ele acabou respondendo, mas eu vou falar um pouco disso daqui. E após isso, o mestre falar, eu vou abrir para a participação de vocês, tá bom? Quem quiser participar, fica à vontade, levanta a mãozinha aí, ó, tem o ícone, ou então se inscreve lá no chat, que eu vou ficar vendo o chat e vou vendo aqui a situação, tá bom? Eu tinha separado aqui umas duas perguntas, mestre, aqui no final, no sentido de que da dificuldade que deve ter sido, né, de separar as situações para colocar no livro e acabar que aconteceu o que o senhor falou lá no início, de esquecer de colocar determinada situação que depois, quando pegou o livro, puxa, eu esqueci de colocar isso aqui no livro. E aí uma das perguntas era essa, se tinha acontecido isso já, após o senhor ler o livro, pegou e, nossa, esqueci disso, daquilo, poxa, isso já falou, né? Mas pode comentar de novo, para quem chegou depois. E dando a sequência a isso, é justamente a ideia da continuidade, né? Da segunda parte do livro, de como o senhor pretende, se o senhor tem prazos, se o senhor estipulou prazos para o senhor mesmo, não, até tal ano, até tal mês eu vou tentar formular tudo. Então, essas eram as duas que eu tinha separado para o final, mestre. Comentando aqui rapidinho sobre o esquecimento, aí veio aqui na minha memória, inclusive o mestre Roberto até participou, esqueci de comentar sobre o nosso show de abertura do Kaoma. Não sei se tu lembra, Herbert, se tu fazia capoeira nessa época. A gente fez a abertura do show do Kaoma e quem trouxe foi o Júlio Pirata. Júlio Pirata. O Júlio que trouxe. Esse show era aqui, tinha as camisas da Brahma, mestre? Eu acho que a gente usou as camisas da Brahma na época. E foi lá no Paulo Sarazate. O Júlio sabia que a gente abria o show das bandas em Fortaleza. Era uma época que a gente abria o show da Daniela Mercury, do Olodum, do Reflexo,
do chiclete com banana. E aí o Júlio aproveitou, porque o Kaoma estava na época da lambada, né? Teve aquela febre da lambada. Trouxe o grupo à Fortaleza, fez um show no Paulo Sarazate lotado e a gente subiu no palco para abrir o show da banda. Eu esqueci de contar, depois que eu escrevi, mas no segunda edição ela vai entrar, né? O show do Kaoma, né? Que é um dos fatores. E sobre o lance do livro, não tem prazo, não. Eu vou escrever bastante durante a pandemia, vamos ver até onde ele vai, porque, veja só, eu já escrevi vários capítulos, já estou no 6º capítulo, está no começo do começo. Mas aí, às vezes, eu chego na frente do computador, abro o livro, aí o 7º capítulo. Aí eu fico olhando aquela coisa, a inspiração não vem. Eu acho que você tem que ter inspiração, isso é muito importante, né? Principalmente eu que não sou escritor, porque um escritor, ele além de ter a inspiração, ele tem a formação, ele tem a ideia, ele é especialista naquilo, e ele sabe como buscar essa inspiração. Eu ainda não sei, que eu não sou escritor, então aí me dá uma vontade, eu escrevo 3 páginas, pronto, legal, boto as fotos, coleciono, boto a ilustração e foi. Como aconteceu nesses 6 capítulos que já foram definidos. Mas eu não tenho definição ainda para quando. Gostaria de, no final da pandemia, já ter o 2º, mas não sei. Eu acho que vai durar uns 2 anos ainda. Beleza, mestre. Pessoal, eu vou abrir agora, né, para quem quiser participar agora, eu estou abrindo para perguntas, para intervenção, quem quiser participar. Vou deixar aberto aqui a participação. Só que já que eu vou deixar aberto, e eu sei que o mestre Olímpio está aí, eu vou pedir, então, até uma pergunta para o mestre Olímpio falar dessa experiência de ajudar o mestre Paulão. Nós estamos apresentando uma obra do mestre Paulo no Ceará, que o próprio mestre Paulão, que nos disse que teve a ajuda do mestre Olímpio, do mestre Chitãozinho, Luciano Negão, também. Então, eu queria que o mestre Olímpio falar um pouco de como foi, né, de como foi ajudar a participar dessa obra. Então, ele está pedindo para esperar um pouquinho. Mesmo assim, pessoal, está aberto. Se inscrevam aí pelo chat ou levante a mão para falar, querendo perguntar. E então, eu vou continuando aqui, enquanto vocês estão se organizando aí. Davi se inscreveu. Davi, já que o mestre Olímpio está se aprontando aí para participar, peguei ele meio de surpresa aí. Então, Davi, pode fazer sua intervenção aí, Davi. Não para escutar direitinho, mas... Acho que tá. A primeira, já agradecer, né, mestre Paulão, já por essa questão da participação e tudo. Estou me coçando aqui para ler o livro. E era perguntar 2 coisas para o senhor, né? A primeira era com relação ao senhor falou da questão da lei Aldir Blanc, né? Eu não sabia que o livro ele tinha sido também, teve também essa participação e tudo da lei, né? E a primeira pergunta era com relação a se não tivesse essa questão da lei, né? Da questão desse auxílio e tudo, como é que o senhor acha que teria sido o livro? Se ele teria saído agora, se ele não teria, se teria atrasado, se teria tido alguma modificação. E a segunda pergunta é com relação a essa questão da escrita mesmo autobibliográfica, né? Eu lembro do debate com o Ginga de 2019 que teve, né, sobre a questão da praia, sobre os capoeiristas da praia de Iracema, que a professora Luciana Maria, ela falou um negócio assim, né? Quando terminou o debate, ela olhou para mim e Davi, olha aí, Davi, né? Foi tanta história, foi tanta coisa legal, foi tanta coisa que faz parte da capoeira. Imagina só se a gente tivesse gravado, né? Então foi onde teve esse start que eu tive para a gente estar começando a dar seguimento nessa organização das gravações, né, dos debates. E com relação a essa história da autobiografia, né, no papel mesmo, é também muito importante para que outros segmentos eles tenham, né, esse acesso e tudo, eles possam estar lendo isso, né,
não necessariamente que seja no escrita acadêmica, mas que seja de alguma forma um registro, né? Então, a segunda pergunta é com relação a se o senhor, né, o senhor tem contato com outros mestres e tudo, se o senhor teve feedback deles após o lançamento do livro, ou até mesmo no meio desse processo, com relação à intenção deles também de tentar estar escrevendo um pouco sobre essas autobiografias e tudo. Era só isso. Obrigado pela pergunta, Davi. Muito obrigado. E é um prazer enorme te responder. Obrigado também pelas palavras. Em relação ao livro, se ele sairia ou não uma lei por causa da lei Aldir Blanc, ela antecipou, porque como a gente entrou num processo pandêmico e de lockdown, e impossibilitado de exercer a nossa função como artista, como mestre, como professor de capoeira e etc., então ela foi um somatório, entendeu? Então eu achei que caiu como uma luva, mas ele sairia provavelmente esse ano ou final do ano, né? E isso seria de fato porque eu estava decidido a fazer o livro. Só a segunda pergunta sobre os mestres, sim, tive uma boa repercussão, inclusive de grandes mestres. Mestre Tapuã adquiriu, mestre Acordeon adquiriu o livro, o mestre Valdenor, o mestre Tabosa, mestre Esquisito, mestre Burguês e os mestres do estado do Ceará, entendeu? Então, eu acho que chegou bem-vindo, né, o livro. Talvez é porque também eu tenho essas pessoas como amigos e pessoas que trabalharam junto comigo durante essa minha vida de capoeira, pessoas que eu tenho uma relação maravilhosa, e outras pessoas também que apareceram como a gente fala na gíria, de supetão, e que me admira de longe, sabe? Eu sou muito feliz por ter uma popularidade, posso dizer assim, num gráfico bom, né? E uma aceitação pelo meu trabalho, pelo nome que eu tenho, e as pessoas colaborarem. E aí também a fase que nós estamos vivendo, que eu não preciso ficar explicando, mas só dizendo que a fase pandêmica também, né, na nossa deficiência a nível de sustentabilidade, na qual todos nós estamos passando. Eu acho que você sabe, eu sou um mestre que viajava todos os finais de semana para eventos, conferências, oficinas, batizados e etc. E a viagem foi a primeira que cortaram e eu fiquei nessa impossibilidade. E aí as pessoas começaram também a colaborar na parte financeira, né, que todos nós, né, no mundo inteiro foi atingido, e a gente que faz parte da cultura, que aglomera, que é a roda de capoeira, que o objetivo maior da roda é justamente juntar as pessoas e ter aquele momento de harmonia e felicidade. Espero ter respondido você. Mestre, a Rafaela, a professora Rafaela, mestre Olímpio, eu vou fazer logo o questionamento da professora Rafaela, tá bom? E aí depois o senhor já pode fazer a sua intervenção. O senhor consegue ler o chat aí, mestre, ou quer que eu leia? Leia para mim, por gentileza, não estou conseguindo ver aqui, não. Pois eu vou ler aqui. A professora Rafaela colocou da seguinte maneira: que embora ela não seja uma profunda conhecedora da capoeira, ela percebe que um momento que foi bastante conflituoso e controverso foi o período em que ocorreu esforços para promover a esportivização da capoeira. Ela gostaria, então, de saber, na sua opinião, como o senhor percebeu esse momento e se teria alguma fala que o senhor pudesse fazer para nos auxiliar a entender mais sobre como foi esse processo de esportivização e relação da capoeira com a Confederação Brasileira de Pugilismo. De pugilismo? Sim. Que é porque a capoeira teve essa relação aí lá em 72, né? Ela foi aceita. Exatamente. Ela fala lá atrás, né? Lá atrás.
Rafaela, a capoeira, como você sabe, ela é uma arte, ela é um esporte, ela é uma luta, ela tem música, ela é sentimento, ela é cultura. A capoeira traz uma gama de diversas oportunidades, é uma gama de vertentes que nos propicia a trabalhar também a parte desportiva, sem esquecer a parte cultural. Claro que ela também te dá liberdade, numa democracia que nós vivemos, e nós procuramos ser bem democráticos dentro da capoeira, você escolher a vertente que você se identifica. Eu, particularmente, acho, como agora, como você falou lá atrás, na federação, que ela foi uma necessidade que o mestre Esquisito sentiu de legalizar a capoeira a nível jurídico para até conseguir recursos financeiros, patrocínios, até a atenção dos órgãos públicos, que a gente hoje fala de política pública, né? Uma terminologia mais moderna. Então, ele teve essa visão e sentiu, porque nós trabalhávamos na época, falando nessa época do pugilismo, que a Federação de Pugilismo, a capoeira era afiliada, ainda era muito, sabe, engatinhando, a gente estava muito engatinhando, a gente estava muito no começo, ainda tinha poucas coisas das suas vertentes, dessa gama de opções que eu falei, de se definir, né? E até de se desenvolver, né? Então, por exemplo, hoje eu sou presidente da Federação Mundial de Capoeira, uma federação que está fazendo um trabalho a nível desportivo, mas sem esquecer da parte cultural, mas que é uma necessidade, porque a capoeira, culturalmente, se você observar, ela conquistou o mundo. Nós fomos muito felizes do mundo, eu digo no geral, de ter abraçado, para não citar um país, ou a Europa, de ter abraçado a capoeira. E, com isso, os capoeiristas conseguiram melhorar a sua vida, tanto a nível de sustentabilidade, como a nível de respeito, a nível de valorização, sabe? Que no Brasil ainda caminha, está se valorizando, mas o caminho ainda é muito árduo, ainda falta mais um pouco de atenção em relação a isso, né? Então, acho que a parte desportiva ela é super importante. Não dizendo que você tem que fazer. Agora, eu sou eu tenho uma opinião que eu acho triste quando um capoeirista diz que é contra ao lado desportivo da capoeira, porque eu discordo. Ele pode dizer que não gosta, aí sim. Aí ele vai para a parte cultural, ele vai ser angoleiro, ou ele vai ser instrumentista, ou ele vai ser pesquisador, porque hoje está surgindo pessoas que se tornaram mestres de capoeira por ser pesquisador. Fez um pouco capoeira, claro, conheceu, mas depois a sua tendência foi na parte literária, que é importante para a capoeira, que nós necessitamos. Agora, de dizer que é contra alguma vertente da capoeira, né? E aí que tem capoeiristas que ainda falam negócio de tradição, a tradição ainda está sendo criada. Ela está sendo criada. Tem muitas coisas que estão virando tradições, porque tradição é uma coisa que passa a ser hábito daquele segmento. E todo mundo começa, de uma certa forma, a compartilhar aqueles rituais, aquelas atitudes. É isso. Mestre Olímpio e depois o mestre Robério. Opa, pessoal. Boa tarde, camaradas. Boa tarde, mestre Paulão, mestre Ebas. Boa tarde, mestre Olímpio. Prazer. Tranquilo. Grande prazer estar aqui com vocês. Participar da elaboração dessa obra, né, foi um grande prazer.
para mim, como capoeirista, como pesquisador, como ser humano, né? Conhecer a trajetória, a história de vida de um capoeirista que dedicou, né, a sua vida à nossa manifestação cultural, né? Levou nossa cultura, né, a capoeira e outras culturas que a ela se aderem, né, para outros países, para outros estados, né? Inclusive, domingo agora a gente fez uma live, o mestre Bob mesmo lá, que é o meu mestre capoeira, ressaltou a importância do mestre Paulão para uma vertente da capoeira do Piauí, né? A capoeira do Piauí tem vários grupos e tudo, mas para um grupo de capoeiristas de lá, o mestre Paulão foi uma figura relevante, juntamente com outros capoeiristas cearenses também. Então, participar de uma obra dessa, como capoeirista, que na década de 80 eu não treinava capoeira, mas conhecia capoeira na década de 80, né? Por meio da TV. Quem era que estava lá? O mestre Paulão e a turma dele. Né? A gente falava em capoeira aqui no Ceará, via na TV bastante o mestre Paulão. Né? Então, quando eu comecei a treinar, próximo a minha casa, na realidade eu nem comecei a treinar com nenhum capoeirista, foi com alunos dos capoeiristas, né? Foi com alunos do Biscuim, que os meninos residiam lá no mesmo condomínio que eu, minha mãe não deixava treinar, e o Biscuim era aluno de quem? Do mestre Paulão. Aí o outro colega levou a gente para treinar lá na Piedade, com o Carcará. O Carcará também era do Capoeira Brasil. Ou seja, o mestre Paulão, o Grupo Capoeira Brasil, ele faz parte assim da minha trajetória como capoeirista. Então, como capoeirista, isso é algo muito rico para mim, né? Mesmo depois, passei mais parte no Grupo Cordão de Ouro, né? Passei muitos anos com o mestre Tãozinho, recentemente, desde 2013, estou com o mestre Bob, mas o Grupo Capoeira Brasil, essa base com o mestre Paulão, é algo muito significativo na minha trajetória como capoeirista. Como pesquisador, também é algo riquíssimo, né? Porque é a memória, né, de um capoeirista, como eu falei, que está vivo e deixando seu legado aqui agora, né? Construindo seu legado, né? Ele não deixou, não já partiu, né? Está aqui construindo ainda, né? E a gente pode usufruir um pouco desse legado, né? Com ele em vida, trazendo as memórias aqui para a gente, trazendo ensinamentos, a gente podendo vê-lo jogar ainda. É muito bacana quem segue o Mestre Paulão no Facebook. Você acorda de manhã, vai pegar ali o celular, tá lá o Mestre Paulão treinando, né? Algo que nós, capoeiristas que viemos dessa base, seguimos bastante, né? Treino, né? Capoeira tem que treinar. Não tem esse negócio só de legal sentir, eu sei de toda a questão metafísica, muito interessante, mas tem técnica. Essa capoeira que a gente pratica é uma capoeira baseada muito em técnica, então tem que treinar. Aí ver o mestre Paulão aí, nos seus 60 anos, a gente pegar e lá está o mestre Paulão treinando, no meio de uma pandemia, né, que as pessoas estão numa espécie de banzo, né, muitos estão mergulhados em uma espécie de banzo, numa perspectiva depressiva, né? Inclusive, muitos alunos meus comentam, vixe, mas a escola já está lá treinando, rapaz, não sei o quê, por que a gente não vai treinar, né? Ou seja, isso motiva muito. Então, tanto como capoeirista como pesquisador, foi uma honra imensa, né? Participar da elaboração dessa obra. A aproximação maior se deu por conta também do senhor Luciano, né? A gente está desenvolvendo a pesquisa, né? O Manjinga, né? A partir de mim, do Joel, do Leandro e do professor Raposo, a gente está desenvolvendo a pesquisa sobre a roda de capoeira na casa do governador Vigílio Távora, né? A roda que o Luciano Negão promovia lá. Né? Então, por meio lá do Luciano Negão, que a gente teve essa maior aproximação, e quando a gente se deparou com o que estava produzido do mestre Paulão, a nossa intenção foi apenas de auxiliar, né? De dar o suporte, uma assessoria, organizar, porque é uma obra autoral, né? Então, é a autobiografia dele. O material que ele já tinha produzido, que era bastante coisas, né? Inclusive, quando eu peguei, rapaz, não é muita coisa, né? Mas aí, como a história também é uma história que se cruza de alguma forma, apesar de eu ter começado depois, mas se cruza de alguma forma, então foi meio que um passeio, né? Cheguei aqui em casa, ele me deu um dia e tal, cheguei em casa, comecei já a organizar e já mandei para ele um esboço, né? Ele ficou também animado, então vamos por aqui, né? Mesmo sabendo que o prazo era curto, né? Um prazo muito curto, e a gente todo tempo não sabia se o prazo ia ser 30 dias ou era 20 dias,
e ficava naquela expectativa, rapaz, meu Deus, eu com várias coisas para fazer aqui também, mas a gente foi caminhando e deu certo, né? Muitas vezes eu até falava para ele, ó, é o que o senhor falar, a gente apresenta aqui as possibilidades, porque a obra é sua, né? Uma obra autoral. É diferente de, por exemplo, como eu fiz com o Mestre Renato, né? Eu já tinha escrito alguma coisa, mas o Renato me procurou, não, pois então vamos escrever aqui. Então, fui lá com o gravador, né? Fiz perguntas, selecionei algumas imagens, né? Enfim, é outro contexto, outra metodologia, conversa com pessoas aqui, acolá. No Mestre Paulão, não, o livro já estava feito, né? A gente só precisava dar uma organizada. O Mestre Chitãozinho também já tinha organizado alguns textos. Então a gente foi fazendo as conexões e trazendo um pouco dessa organização aí, que o Mestre Paulão até falou, acadêmica, né? Mas não chego nem a ser tão acadêmico assim, mas trazer algumas sugestões e para apresentar a obra ao público, né? Então, já tinha falado para ele, mas falo mais uma vez aqui, foi uma grande satisfação, mestre, ter colaborado. Estamos aí super felizes aí com a possibilidade de outros trabalhos. Será um prazer novamente. E é isso aí, vamos seguindo, né? E tentando. Eu que agradeço, mestre Olímpio. Eu que agradeço. Vamos tentar fazer com que essa memória chegue ao máximo de pessoas possíveis, né? É verdade. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. É isso, né? Já respondi, né? Obrigado. Demais. Era até uma espécie de depoimento bacana para ser feito por essa obra aí. Mestre Roberto, fica à vontade. Então, meus amigos, boa tarde a todas, a todos. Licença aí, o Herbert. Um salve aí, axé, o mestre Paulão. Tá aqui uma satisfação estar ouvindo, né? A gente não cansa de ouvir o mestre Paulão, porque são palavras e depoimentos de registro, né? E aqui eu estou querendo também, mestre, reconhecer, né? Vou primeiro fazer aqui uma breve palavra, depois eu vou fazer a pergunta, né? Quer dizer, vou concluir com a pergunta. Quero falar da importância que tem esse documento, né? Esse registro, porque para mim ele é um registro temporal, né? Eu faço o conserto do meu celular lá na Sinhazinha. Quando eu cheguei lá, o livro estava chegando, sabe? Lá da gráfica. Aí a Sinhazinha até abriu lá e mostrou um livro. E eu fiz um rápido, folheei assim, né? Bem rápido o livro. E me deu uma sensação, assim, de tempo, sabe, mestre? Uma coisa impressionante. Pelas imagens, não foi nem pelo texto, porque não deu tempo ler, mas pelas imagens. Então, mestre, agradecer, porque isso é muito importante. A gente não tem nem a dimensão da importância que né? Porque aí a gente vê que tem 3 momentos, né? Os momentos que já aconteceram, que estão registrados, o momento da pessoa que vê o registro, e no meu caso, né? No meu caso, eu dei uma olhada no livro, eu senti essa sensação de tempo, de um determinado tempo. E a gente vai ter ainda a sensação de pessoas no futuro breve, que vão conhecer essa história que não presenciaram, né? Graças a Deus, a gente está aqui ainda com a grande maioria das pessoas que presenciaram essa história, né? E uma coisa que mais me impressiona é porque o senhor está fazendo um papel muito importante, né? Porque o senhor está sendo um personagem vivo, uma coisa que a gente não tem também essa dimensão, né? Porque às vezes as pessoas gostam de valorizar ou registrar uma coisa que às vezes a pessoa não está mais nem em vida, né? E o senhor está fazendo um trabalho que para mim é um trabalho é a continuidade de um trabalho de um mestre da cultura, certo? A gente tem que ter essa consciência que nem todos os mestres da cultura também têm essa condição de fazer um registro de um livro, né? E o senhor tem e tem mais ainda, né? Possibilidades, e isso é muito importante para a capoeira do Ceará, né? Porque o senhor fez a história, está fazendo a história ainda, está escrevendo as histórias do passado, vai escrever a história do presente e ainda vai viver ainda
muitas coisas que o senhor ainda vai escrever. Olha só como o tempo aí ele interage, né, com o passado, o presente e o futuro. E a gente não tem dimensão disso, né? Às vezes a gente fica muito pegado à história do que aconteceu, né, do relato do livro, mas a importância do tempo, o registro temporal aí, para mim é um tesouro, para mim é muito gratificante. E aí é onde eu parabenizo, mestre, o senhor, porque isso é uma sensibilidade, isso é uma prestação de serviço muito importante, é um legado para a capoeira, para a história do estado do Ceará. E aí a pergunta, eu quero concluir exatamente com isso, mestre. Como é que o senhor se sente hoje, né? Que eu lembro, alguns anos atrás, o senhor falava para nós, que eu lembro, o senhor citava algumas frases muito importantes, né? Como a capoeira do futuro, capoeira do ano 2000, que isso aí o senhor falou várias vezes. Ó, vocês estão jogando a capoeira do ano 2000, né? E nós estamos em 2021, né? Vocês vão ver ainda a nossa história em livros, em revistas, em documentos. Eu lembro como se fosse hoje, sentado ali no salão do Colégio Cristo, o senhor falando isso para nós, né? E hoje eu pergunto para o senhor, mestre, o que é que o senhor acha, né? O que é que o senhor está sentindo, né? O que é que o senhor já está sentindo realizado da dimensão de que é esse trabalho já? O senhor já se percebeu o quanto isso é importante a nível de materialização de uma obra, né? Tanto na memória como agora numa escrita. Então, essa é a minha pergunta e meus agradecimentos, mestre, sinceros agradecimentos pelo senhor ter tendo essa sensibilidade de registrar essa obra, tá? Ah, tá. Rato, muito obrigado. Rato. Robério, muito obrigado pelas suas palavras, fico muito lisonjeado. E realmente é muito profundo o que você falou, né? E eu fico bem pensativo em relação a tudo isso que a gente está vivenciando hoje, né? Como você fala do registro temporal. E eu falei no começo aqui da entrevista com o mestre Herbert que eu não imaginava, né? Assim, eu não tinha uma ideia, certo? Mas eu buscava alguma coisa. A gente fazia muitas coisas que você foi também coparticipante por ser meu aluno. Você foi coparticipante das mudanças que nós conseguimos durante o tempo. E eu falei para o Herbert que a gente no começo a gente não se faz só. Então, hoje eu sou o mestre Paulão Ceará por causa de você, por causa do Cibriba, estou falando a nível dos capoeiristas, por causa do Ivergado, por causa dessa turma toda, que aqui, se eu for citar, vou esquecer, mas é aquela minha geração que todos conhecem, que são todos que têm nome. Né? Eu estou falando na parte prática, que a gente viveu muitos momentos nas escolas, mudança de mentalidade, da aceitação da capoeira, que a gente fazia nos recreios, você lembra disso? Os shows que nós fazíamos para abertura de bandas, os shows que a gente fazia com o humor, com Paulo Diógenes, com Ciro Santos. A gente casou a capoeira com todos os tipos de modalidades, pode ser esportivas ou artísticas, e você foi participante, você foi protagonista juntamente comigo. Eu era somente a pessoa que fazia o elo, né, para ligar tudo isso aí. E vocês eram os talentos que a gente descobria. Você é um talento, como os outros também são. E a função do mestre Paulão, falo do personagem, era só de descobrir, de ver, pô, realmente esse cara é bom na música, esse cara é bom assim, esse cara... E vocês se projetaram no mundo da capoeira. Hoje todos são profissionais, apesar da capoeira não ser uma profissão regulamentada, mas fazem dela sua profissão, né? E continua esse legado, que para mim é uma grande... Eu é que agradeço a vocês. E em relação ao livro,
tem coisas que a gente ainda nem se realiza. Por exemplo, eu posso citar aqui como um mestre da cultura, hoje eu estou usando muito mais, hoje que eu estou dizendo há 2 anos, que foi em 2018, que eu fiz, né? Foi em 2018 que eu fui congratulado e tudo, e no começo pô, mestre da cultura, depois aquilo veio me tomando, né? Assim, eu disse, rapaz, eu sou o mestre da cultura mesmo, cara. Eu sou o patrimônio cultural do meu estado. É isso mesmo. Aí aquilo... E o livro, como você bem mencionou, também a ficha ainda não caiu. Eu sei que é importante para a capoeira, mas a minha ficha ainda não caiu, né? Porque ele precisa ainda ser divulgado, ele precisa ir para os olhares das pessoas, as pessoas precisam ler. Eu penso que a partir desse momento, quando ele tiver já na biblioteca das pessoas, as pessoas já tiverem lido o livro e causar uma certa polêmica de alguma forma que vai causar alguns episódios, alguns textos, aí sim, talvez eu possa me realizar nessa aí que você está falando, que é uma coisa importante, né? Mas a nossa participação, eu falo hoje sempre assim, a nossa participação, ela foi fundamental, principalmente ali na área da aldeota, onde que era o meu epicentro. A aldeota era o meu epicentro. Eu trabalhava ali, na praia, na Frei Mansueto Vajota, Praia de Iracema, apesar de vocês estarem bem espalhados nos bairros diversos, né? Tem gente do Pirambu, da Serrinha, do Verdes Mares, gente como é que eu posso dizer, outra comunidade aí que as pessoas participavam da nossa academia, da nossa roda na época que a gente estava se fazendo. Então, eu penso que é isso. E hoje eu vejo, por exemplo, na capoeira, um crescimento na intelectualidade, na, na, na mentalidade, que ainda precisa mudar muito. E eu estou batendo nessa tecla. Eu acho que as pessoas têm que parar de apontar. Parece besteira, parece um assunto depreciativo, negativo, mas não. Eu, como formador de opinião, você, o mestre Herbert, e aos outros que aqui estão, precisam bater nessa tecla. Nós temos que falar na capoeira e dos personagens do lado positivo, sabe? A gente tem que falar a nível intelectual e não de coisinhas pequenininhas, de depreciação, de denigrir imagem, de falar de erros de um passado ou de alguma coisa assim. Eu acho que a capoeira está precisando mudar a mentalidade, porque senão a gente não, já falando de você, o que é que eu estou vendo no futuro, senão a gente não vai dar um passo mais para frente. Nós vamos ficar estagnados, procurando entender por que é que nós estamos assim. Se nós não olharmos no espelho, é isso que eu deixo aqui a mensagem. Se nós não olharmos no espelho e tiver autocrítica e dizer, rapaz, é mesmo, não vai andar não. A gente vai ficar nessa, sabe, ficar dentro de uma caixa por culpa nossa mesmo. Agora, se nós mudarmos a mentalidade, eu posso te dar um exemplo aqui do que é que eu estou falando. Nessa pandemia, foi um momento de reflexão muito grande de todos nós. E eu também ficava assim, olhando e tal. Aí eu, conversando com as pessoas, uma das coisas que eu acho, posso estar errado, vou deixar aqui registrado, essa coisa de grupo, ela é um pouco prejudicial. Eu botei pouco para ser bondoso. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer, um cara da yoga, que um amigo meu estava fazendo, ele botava numa sala dessa de Zoom 1.000 pessoas pagando para fazer a aula com ele. Vai vendo o que eu estou lhe dizendo. Olha, acompanhe meu raciocínio. Vamos pensar juntos. Uma ginástica que o Cláudio Basílio, a mulher dele, falou, o Cláudio Basílio me ligou e disse, pô, mestre, a gente na capoeira não consegue botar 20 numa sala de Zoom. O cara botou 2.000 pessoas na sala de ginástica. Aí eu falei pro Cláudio, isso aí que
é um pensamento e um conceito que eu tenho. Tu sabe por que a capoeira, o mestre Robério, não bota 200, 300, 400, 500? Porque é o mestre Robério do SECAB. E a gente criou um grupo que o mestre lá, talvez nem por maldade, ele disse, não, não vai não, porque nós somos senzala. Não, não vai não, porque nós somos Capoeira Brasil. Não, não vai não, porque nós somos Cordão de Ouro. E vocês estão me ouvindo agora e o filme está passando na cabeça de vocês. Tu sabe por que é que o cara da ginástica bota 2.000 pessoas? Porque é a ginástica. Não é a ginástica do Capoeira Brasil, não é a ginástica do SECAB, não é a ginástica da senzala, é a ginástica. O cara da yoga, ele bota 2.000, 1.800, porque é a yoga. Não é a yoga do Paulão, não é a yoga do mestre Robério, não é a yoga do SECAB, não é a yoga da Tu entende o que eu quero dizer? E isso fragmentou e dividiu a capoeira e limitou o nosso raio de ação a nível de sustentabilidade. E eu estou pregando isso direto. Por exemplo, por que que... Quantos países tem a capoeira? Vamos fazer aqui uma coisa de números. 150 países. Botar aí de milhões de capoeira, eu acho. Não tem uma estatística, mas se está em 150 países, está no Brasil inteiro, no interior. Ora, se o Ceará, o interior, está empestado de capoeira no positivo, tu imagina quantos capoeiristas tem no mundo. Aí eu vou falar aqui um exemplo. Mestre Tony Vargas, grande compositor e cantor das cantigas de capoeira, reverenciado e tal. Mestre Tony Vargas não vende 2.000 CD. Sabe por quê? Por causa dessa divisão. Porque se a música, o Roberto Carlos vendeu 100 milhões, 20, porque é o Roberto Carlos, não é o Roberto Carlos da senzala. Então, a partir do momento que a gente definiu essa coisa de grupo, prejudicou a gente por causa do bairrismo, do egocentrismo, da vaidade. Agora eu entro nos pejorativos. E isso, mesmo o cara sabendo que o mestre Robério é fera na capoeira, mas a ordem lá na escola dele é de não fazer o curso. Você está entendendo? Então, isso prejudicou a gente. Então, isso é uma coisa que eu estou vendo lá na frente, porque no passado, a história, a nossa ancestralidade mostra, e você vai perceber, antigamente não se falava em grupo, não. Era a roda do mestre Valdemar da Paixão. Todo mundo ia no barracão do mestre Valdemar. Estou mentindo? Não. Era a roda do mestre Gato. Era a roda do mestre Bimba. Era a roda do mestre Pastinha. Então, quando a gente jogou essa logomarca na frente, naturalmente, nós perdemos a nossa identidade um pouco como mestre. Eu lembro que o Paulinho Sabiá, quando chegou lá em Fortaleza, na época, logo recente, quando o Grupo Capoeira Brasil foi fundado, lá na academia, na Frei Mansueto, tu lembra, mestre Roberto? Era assim, Academia Mestre Paulão. Tu lembra que a logomarca era Academia Mestre Paulão? Muito barulho. Aí o Paulinho chegou e disse, Paulão, rapaz, a gente fundou o grupo aí, cara. Bota aí a logomarca do grupo, cara. Porque agora tem que divulgar o grupo. Teu nome já está divulgado. E eu fui lá e segui, porque é um ciclo. Nós vivemos esse ciclo. O próximo ciclo que vai vir é a roda do mestre Robério, do Galpão. Aí o SECAB aparece. Não é a roda do SECAB, mestre Robério. É a roda do mestre Robério no Galpão do SECAB. O SECAB entra como um coadjuvante. E eu percebi isso. E você vai ver, eu estou dizendo isso hoje, 2021. Lá na frente vocês vão perceber, poxa, realmente é verdade. E a gente perdeu a oportunidade, e nós estamos aqui batendo cabeça na pandemia, e de uma certa forma estamos ajudando um ao outro. Por quê? Por causa da necessidade. Mas a mentalidade, ela precisa ser melhorada. Eu não digo nem mudar, porque mudar é um processo ainda um pouco longo, mas precisa ser melhorada nesse sentido. Sabe qual é a palavra mais usual que vocês estão vendo aí, que eu estou vendo aqui nos grupos? É chamado de coletividade. Só que tem que sair
do verbal e ir para a prática. Concorda? Por exemplo, uma das coisas que eu estou fazendo, você está percebendo há muito tempo, toda coisa boa que o Herbert faz, eu vou lá e publico no meu Facebook. Toda coisa boa que você faz, eu vou lá e publico no meu Facebook. E ninguém faz isso com o outro. Por quê? Não vou dar crédito ao Paulão, não. Aí eu volto para aquele, viu, mestre Herbert? E meus amigos aqui internados, eu volto para aquele conceito. Ninguém se faz só. Ninguém se faz só. Eu agradeço a vocês. Eu até me emociono. Eu agradeço a vocês, todos da minha primeira geração. Eu descobri vocês, vocês fizeram o meu nome, eu fiz o nome de vocês. É uma troca de energia, meu querido. Só que eu, mais jovem, não via isso. Claro que é só com a maturidade que a gente começa a perceber. E isso vai revolucionar a capoeira. Quando a mentalidade melhorar, vai revolucionar. Você faz uma coisa correta, o mestre Olímpio. Tem já uns mestres que eu estou observando que já estão mais flexíveis. O mestre Herbert faz. Por exemplo, o mestre Herbert publicou um livro, não é porque ele é do meu grupo, não. Fui lá e botei. Não é porque ele é meu neto, não. O mestre Olímpio fez uma publicação de uma coisa, eu fui lá e publiquei. E estou sempre publicando. Se eu acho interessante, é bom para a capoeira, eu vou fazer, porque a gente tem que mudar essa mentalidade, sabe? A gente tem que fazer com que a coletividade, na prática, ela existe, não só verbal. Porque na hora fica aqueles conversas. O Paulão foi lá na Secretaria de Cultura, pegou o dinheiro só para ele. Lembra desses papos que rolava, porque o cara conseguiu uma verba, aí o cara acha que você vai botar o dinheiro no bolso. Como você vai botar o dinheiro no bolso se você tem que fazer uma prestação de conta? E você tem uma contrapartida? Quer dizer, esse tipo de conversa, de participação dos capoeiristas, que isso que atrapalha. Eu vou dar outro exemplo. Lembra do Paranauê, Red Bull Paranauê, a competição que o mestre Sabiá fez? Lindíssima. Uma competição maravilhosa. Meu irmão, ele tomou pedrada, viu, macho? Vocês sabem disso, porque isso repercutiu em todas as redes sociais. O cara foi lá, conseguiu um patrocinador difícil, revalorizou os velhos mestres, botou como jurado, fez uma competição diversificada, e nego tacando pedra. Porque ele ganhou 100 mil. Vem cá. Se o mestre Roberto ganhar 100 mil num projeto, palma para ele. Mas o que acontece no meio do capoeirista é o ciúme. É isso aqui, ó. A dor de cotovelo. Infelizmente. Então, a gente tem que aplaudir e apoiar. Tem que aplaudir e apoiar. Foi maravilhoso o evento Red Bull Paranauê, mas as pedradas que o mestre Sabiá recebeu da própria Bahia. Então, temos que mudar. E o momento da pandemia traz a gente essas reflexões. Parece que eu estou bem filósofo, né? Desculpa, Herbert, de eu prolongar, cara. Desculpa. Mas é porque eu preciso deixar isso registrado, porque... Mas, Herbert, posso só fazer uma réplica rapidinho? Pode ir aí, mestre, à vontade. Porque o mestre ele tocou nos assuntos bem importantes em relação ao poder da capoeira, né? A força da capoeira. E concordo com o mestre. E uma coisa que eu vejo também, mestre, que precisa mudar, são os elogios, entendeu, mestre? Muita gente jovem, sem história na capoeira, sem ter construído praticamente ainda quase nada, as pessoas levantando para o altar, falando isso e aquilo. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter calma e não ficar elogiando as pessoas ao ponto das pessoas ficarem em casa mesmo sem fazer nada, porque já são elogiadas, já são super reconhecidas.
E uma coisa que eu estou percebendo, mestre, é que está faltando autocrítica na capoeira. Eu vejo mais fofoca do que autocrítica. A gente tem que substituir as fofocas por autocrítica. Sabe por que que os maiores movimentos, como o hip hop, que é um dos mais fortes do mundo, mestre, você sabe por que que eles conseguem vencer o que eles têm que ser vencido? Porque eles não fazem fofoca. Eles criticam o sistema, eles criticam o poder, eles lutam pela a desigualdade. E nós da capoeira ainda estamos brigando ainda por picuinha, por fofoca, falando um do outro, mestre. Entendeu? A gente, por exemplo, hoje eu sou super a favor mesmo, de ter debate, de ter discussão, diálogo, para a gente se criticar, se autocriticar. Nós criticar nós mesmos. Parou de elogios. Tá bom, tem muito elogio na capoeira, muita palma, muito. E não tem crítica, mestre. O sistema que não tem crítica não cresce. Não cresce. Eu tenho uma lista de coisas anotada de crítica dentro da comunidade da capoeira. Eu não falo de uma pessoa sequer. Eu não cito o nome de nenhuma pessoa, mas eu critico o sistema da capoeira. Aonde a gente chegou. Até onde a gente chegou. Com as conquistas e as falhas, a gente precisa apontar os nossos defeitos. Se a gente não apontar os nossos defeitos, o defeito do sistema, o defeito do sistema, não é o defeito do Herbert, não é o defeito do fulano, não é o defeito do ciclano, não é esse. Porque isso daí nunca vai funcionar. É aonde a gente precisa melhorar, o que foi feito até agora, que não conquistou, sabe? A gente não tem isso. Se você for no break dance, se você for no pessoal do que faz desafio de rima, se você for no pessoal do movimento da cultura negra, qualquer canto. Você chega lá, mestre, eles não criticam pessoas, não tem crítica de pessoas. A crítica é do próprio movimento, aonde o movimento está errando. E nós da capoeira não temos essa cultura. Nós não temos essa cultura, mestre. A gente fica falando um do outro. Do outro, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo. Tipo assim, tampando buraco, sabe? Assim, como se... E eu hoje, eu sou super a favor eu quero ser um dia muito convidado com uma roda de debate onde tenha 5, 6 pessoas que possam falar de crítica na capoeira. Que eu quero participar, quero assistir, quero aprender. A gente hoje vai ouvir as pessoas, porque fulano faz isso, porque ciclano faz aquilo. Eu não me perco mais tempo com isso, sabe, mestre? Eu também não. Esse livro que o senhor está trazendo, para mim é importante porque ele não está criticando pessoas, ele está trazendo a memória. Aí é outra coisa, né? Então, é nesse sentido, sabe, mestre? Não, eu concordo com você e eu deixei aí bem também claro dentro desse assunto e concordo plenamente com você. A gente tem que parar. Esse lance que você falou, o lance dos elogios, isso começa na prática. Por exemplo, tem um batizado de capoeira, isso é só um exemplo. Tem um batizado de capoeira, aí você apresenta um corda azul. Não estou desvalorizando um corda azul, mas o corda azul ele está fazendo a sua vida ainda. Como é que eu tenho o mestre Suassuna, mestre Tapon ali do lado, e eu pego, na hora que eu apresento um corda azul e começo a contar a história dele, eu estou colocando de lado de mestre Suassuna e mestre Tapon. Não é bem assim não, cara. Todo mundo sabe que você precisa galgar o seu destino. Então, essa coisa está muito precoce. Uma vez eu fui no batizado, tu me trouxe uma lembrança, lá em Santa Catarina, ele até se filiou ao grupo por um tempo, Amendoim e tudo, e aí ele me chamou para ir lá num batizado lá, há uns 10, 20, 15 anos atrás, sei lá. Meu amigo, tinha lá o instrutor, do subinstrutor, era só subindo gente no palco, e tudo menininho de fralda, macho.
Agora eu vou chamar aqui, que é o instrutor, do subinstrutor, do diretor, do subauxílio. Rapaz, ficou lotado. Aí eu olhei assim para quem estava comigo, era o mestre Pop, lá de Santa Catarina. Eu disse, mas, pô, cadê os alunos? Porque só tem instrutor, subinstrutor, diretor, não sei de quê, entendeu? Então, essa coisa que você acabou de falar, eu englobei geral no meu depoimento aqui no final. Então, se a gente não melhorar a mentalidade, né, eu falo assim, às vezes quando eu tenho amigos, por exemplo, vou falar aqui do teu aluno, o Tocha. Uma vez a gente conversando, eu, ele e o Sansão, aí eu, batendo um papo, a gente tocou nesse assunto, eu disse, Tocha, Sansão, a nossa amizade, ela só se fortalece e consegue ser forte a partir do momento que vocês sabem quem eu sou e eu sei quem vocês quem são. A partir do momento que você souber dividir o mestre Paulão, personagem da pessoa Paulo Salles Neto, aí a gente vai ser amigo legal. O que é que eu quero dizer com isso? Porque se tiver muita intimidade, daqui a pouco, na roda de capoeira, o cara vai me chamar de apelido, porque é meu amigo, toma café comigo. Então, isso tem que ser bem claro. Isso tem que ficar bem claro entre as pessoas. Por exemplo, eu estou conversando contigo, às vezes, lá na praia, a gente tomando água de coco, a gente brinca, conta piada, mas nós estamos fora do nosso mundo. Você pode brincar comigo, né, como acontece, e tudo, porque é a nossa amizade. Chegou na presença de alguém, eu disse aqui é o mestre Roberto. O Grupo Secab, é o mestre Roberto, desenvolve um trabalho, aí você, não, aqui é o mestre Paulão Ceará, mestre da cultura do nosso estado, aí a coisa já vai para os padrões de protocolares, para justamente haver essa diferença e o respeito. Então é basicamente isso. Mestre Herbert, meu amigo, eu não quero sair, não, né? Isso não tá maravilhoso o papo, mas negócio que aqui em casa as patroas já. Não, mestre, eu acho que o papel que a gente se propôs a fazer aqui já foi muito bem feito, né? Sua apresentação do seu livro. Quem viu aqui, quem participou, tenho certeza que ficou, no mínimo, com curiosidade de pelo menos ver as imagens, no mínimo. E esse vídeo vai ser publicado para incentivar ainda mais as pessoas a conhecer um pouco, de uma maneira diferenciada, e valorizar um pouco dessa cultura popular, dessa arte que a gente tem, que é a capoeira. E o final aqui do debate foi só de brinde, né? Eu gostaria de pegar teu gancho aí e pedir para a rapaziada divulgar o meu livro, o pessoal que está aqui, e adquirir, ajudar o mestre. Mestre Roberto, leva umas 10 exemplares lá, pega lá no mestre, eu não passei lá ainda por questão de luto lá de um aluno, né, mestre? Eu não quis chegar lá ainda, sabe? Sei. Um aluno deles que morreu afogado, né? Mas eu vou passar lá para pegar ainda, viu? Beleza, obrigado, agradeço. E pessoal, mestre, se despeça aí, mestre, fica à vontade. Não, eu já falei demais, eu só quero desejar a vocês um bom dia, se cuidem e vamos conversando na hora que precisar, eu estou aqui presente, tenho que desligar aqui porque a pressão está brava. Um abraço e obrigado mais uma vez, mestre, pela oportunidade. Um abraço, mestre Rato, um abraço, mestre Olímpio, a Rafaela, o José, o Érico, os outros dois aqui que eu não consigo ler o nome, que estão aqui. Né? É o Érico Júnior, que mais? E mais outro. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Pessoal, é isso, mestre Paulão. O Érico está perguntando aí como adquirir o livro. Pessoal, eu estou com alguns exemplares. Né? O valor do livro é R$ 65,00. E aí você vai fazer a transferência direto para a conta do mestre Paulão. Em relação a mandar, no caso do Érico, que é lá de Natal, a gente pode ver como é que vai ser a questão da postagem aí. O valor do livro é 65, sem postagem. Aí entre em contato comigo pelo WhatsApp, eu mando
os dados bancários do Mestre Paulão, para nem intermediar, já faz o pagamento direto para o Mestre Paulão e me envia o comprovante, que aí a gente vai ver a melhor maneira de esse livro chegar até vocês. Queria agradecer o Mestre Paulão pelo excelente debate mais uma vez, excelente conversa da tarde de hoje. Agradecer a todas e todos que estiveram aqui presentes. Esse é o debate com Ginga de abril. Maio temos mais novidades, mais debate com Ginga. Obrigado, pessoal, pela participação. Esse vídeo vai estar, assim que possível, ainda essa semana, no canal do YouTube Viva Capoeira Viva, juntamente com os outros debates com Ginga que estão lá. Então, tem muito material já lá no canal para a gente estudar, pesquisar. Tem muita coisa boa. Obrigado a todo mundo. Um bom restante aí de feriado. Se cuidem. Vacina para todo mundo já. Urgente, né? Sigamos, pessoal. Salve. Pode entrar em contato comigo para adquirir o livro, tá bom? Um abração, pessoal. Axé.